Olá, meus irmãos, a paz de Jesus, o amor de Maria e o fogo do Espírito Santo a todos vocês. Estamos aqui para começar mais um estudo. Hoje, dia 26, estamos começando mais um estudo, o 19º estudo. E onde nós aprendemos sobre a busca, da santidade. E o tema proposto para nós no dia de hoje é busca a santidade pela oração, especialmente pela liturgia das horas. O autor ele vai trazer assim, busca a santidade pela oração, e especialmente na liturgia das horas, porque a oração, irmãos, é onde a gente tem intimidade com o Senhor, onde a gente tem uma conversa com o Senhor, Então a oração, é a nossa busca pela santidade, é a busca pelo Senhor. E a igreja, ela tem, no seu escopo, nós temos a busca, desta santidade também na liturgia das horas. Eu quero trazer para nós aqui uma leitura bíblica, aonde está no Salmo 119, aonde vai falar assim para nós. Salmo 119, versículo 164. 7 vezes ao dia publico os vossos louvores, por causa da justiça dos vossos juízos. 7 vezes ao dia publico vossos louvores por causa da justiça. Nós vemos, que o salmista ele fala aqui para nós que 7 vezes ao dia ele canta louvores, ele publica louvores, e 7 a gente sabe que é o número da totalidade, o 7 é o número da perfeição, Então é o dia inteiro ele proclamando a oração, proclamando o nome de Deus. E nós vemos aqui a oração, ela é essencial na busca da santidade, pois nos une a Deus como fonte de graça. E o próprio catecismo da Igreja Católica ensina que a oração é a elevação da alma para Deus, ao pedido a Deus de bens convenientes. No catecismo da Igreja Católica, parágrafo 25, 2559, 2559. A Igreja, ao longo dos séculos, sempre ensinou que a santidade não podemos alcançar sem a vida de oração. Os santos são testemunho dessas verdades. A gente não consegue alcançar a vida de santidade sem a oração. Por isso que o autor ele trouxe isso para nós, pela busca da nossa santidade. A liturgia das horas é a oração pública oficial da Igreja, recomendada a todos os fiéis, mas obrigatória aos sacerdotes religiosos. Ela é a estrutura para santificar o tempo, unir os cristãos e dar oração a Cristo. O Concílio Vaticano II reforça esta importância. A oração pública é comum do povo de Deus. É considerada a razão de uma das funções primárias da Igreja. Sacrosanto Concílio 83, tá bom? Nós temos a passagem onde Pedro e João subiam ao templo na oração, na hora nona, Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo 1. Daniel, o profeta Daniel, nós vemos, orava 3 vezes ao dia, voltado para Jerusalém. Ele, no Daniel 6:10, ele vai contar a história que Daniel ele estava, ali exilado, mas ele se voltava para a cidade de Jerusalém e rezava 3 vezes ao dia, orava 3 vezes ao dia, A liturgia, tem uma estrutura, dos ofícios da leitura, os laudes, a hora média, as vésperas, a oração da tarde, e as completas, a oração antes de dormir. A tradição dos santos também usava, a liturgia das horas. Muitos santos viveram a intensidade dessas orações. São Tomás de Aquino, a via essencial para a vida espiritual. São Bento organizou a vida monástica ao redor dela. Santo Agostinho recomendava aos fiéis. Portanto, a liturgia das horas não é apenas uma obrigação dos clérigos religiosos, mas um caminho de santidade acessível a todos os fiéis, convidados à voz da oração à Igreja de Cristo. Irmãos, aqui fala que é obrigado, os religiosos e os sacerdotes. Mas para nós, que somos leigos, é um caminho de santidade, é um caminho de intimidade com o Senhor, Aqui o autor ele vai trazer assim para nós: a oração pessoal e comunitária faz parte da importante da Igreja Católica.
um católico praticante, cultiva o hábito de rezar. Ele se une à oração da igreja, que é o corpo orante de Cristo. O Espírito atua em nós, a voz de Cristo que clama Abba, Pai. Assim, a oração nos coloca no coração da Santíssima Trindade. Fazer o sinal da cruz já é, por si só, uma oração que distingue os católicos de todo o mundo. Nós vemos, aqui ele já fala que quando fazemos o sinal da cruz, nós já estamos fazendo a nossa profissão de fé, nós já estamos orando, porque nós acreditamos, no Cristo crucificado, como Paulo fala, nós pregamos Cristo e Cristo crucificado. Nós já estamos, acreditando no que o Senhor fez por nós na cruz. Então, quando nós fazemos bem o sinal da cruz, nós já estamos como se fazendo a nossa oração, mesmo em silêncio. E nós vemos, o Espírito que atua em nós, clama Abba, Pai. Nós queremos falar com o Pai, nós queremos, este anúncio com o Senhor pela palavra. E a oração, aqui nós vemos, ele vai trazer para nós aqui diversas orações, o Pai Nosso, a Ave Maria, o Glória ao Pai, a Salve Rainha, o Vinde Espírito Santo, o Santo Anjo, a oração da manhã, a oração da noite, antes das refeições, após as refeições, o Ângelus, aqui o ato de contrição, consagração a Nossa Senhora. Nós vemos tantas orações aonde vai nos trazer a intimidade com o Senhor, aonde a gente vai falar, agradecer, nós vamos pedir, tudo isso orientado pela igreja. Existe ainda uma forma de oração oficial da igreja, que é a liturgia das horas, ou ofício divino. Ela é obrigatória na vida dos ministros ordenados, como os diáconos, padres e bispos consagrados na vida religiosa, mas muitos leigos e leigas estão descobrindo esse tesouro e colocando em dia a dia conforme as suas possibilidades. Hoje existem até um aplicativo, que nos auxilia neste ofício. E aqui, estão descobrindo esse tesouro. É por isso que eu também quero trazer para nós esse tesouro, que é a liturgia das horas, na onde nós lemos, Diz o livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 42, que os cristãos eram assíduos dos apóstolos, eram assíduos na oração, a união fraterna, na fração do pão e nas orações. Desde os princípios, os cristãos começaram o costume de se reunir para orar em algumas horas específicas dos dias. Ao longo dos séculos, essa prática foi sendo organizada especialmente nos mosteiros e surgiu hoje o conhecimento da liturgia das horas. No ofício divino, a igreja reza com Cristo e com Cristo. Com Cristo e com Cristo. Ele costumava dedicar ao longo dos períodos de oração. A maior parte das vezes que Jesus cita a Escritura e nos Evangelhos é por meio dos Salmos, os livros das orações bíblicas. Por isso, a liturgia organiza 150 salmos para serem citados ao longo de 4 semanas, organizadas em algumas horas específicas ao longo do dia. Além disso, são escolhidos hinos para iniciar os trechos das palavras de Deus, para meditar. Existem também aclamações, preces, além de uma oração final. Muitos cânticos bíblicos do Antigo Testamento completam o repertório dos salmos. Os dois grandes polos da liturgia das horas são as laudes e as vésperas, santificando o tempo pela manhã e pelo entardecer. Existe também o ofício das leituras, que reúne uns verdadeiros tesouros dos trechos selecionados da Sagrada Escritura, dos Santos Padres e da tradição da Igreja. Pode ser rezada na hora mais favorável do dia, como uma forma de leitura espiritual. Existem ainda as horas menores, a hora terceira, 9 horas da manhã, hora sexta, meio-dia, e a hora média, 3 horas da tarde, que são mais breves e opcionais. Para a maioria dos católicos, são obrigatórios para os que vivem a vida contemplativa. Finalmente, existe uma hora que se chama completas, é a oração da noite, que termina sempre com uma antífona mariana. Rezar a liturgia das horas ajuda a afinar ainda mais a sintonia entre todos os discípulos de Jesus na santificação do tempo e na celebração do mistério pascal. Ao longo do ano litúrgico, desta forma, a liturgia das horas tem uma ligação muito estreita com a celebração da Santa Missa e com a memória dos santos mártires.
A instrução geral sobre a liturgia das horas explica com mais detalhe a importância dessa oração oficial da Igreja Católica, selecionada apenas em um pequeno trecho que fala da santificação por meio da liturgia das horas. Número 14. A liturgia das horas opera a santificação de cada pessoa e presta culto a Deus, para a forma de estabelecer uma espécie de intercâmbio, entre um diálogo entre Deus e a humanidade. Aqueles que tomam parte da liturgia das horas podem colher dela abundíssimos frutos de santificação e virtude da palavra de Deus, que nela ocupa lugar importantíssimo. Efetivamente, é a escritura sagrada que são tiradas das leituras, os salmos, e vão buscar as palavras de Deus cantadas e na sua presença. De uma forma de inspiração bíblica estão repassadas todas as preces e orações e cânticos, não só quando lê aquilo que foi escrito para a nossa meditação, mas também quando a igreja ora e canta. É alimentada a fé dos participantes das orações, elevando a Deus o fim, lhe oferecendo homenagem espiritual e recebendo as graças em maior abundância. Olha a importância da liturgia das horas na nossa vida, para a nossa santificação, para recebermos, a graça em maior abundância. Irmãos, eu quero trazer aqui para nós, esse conhecimento da liturgia das horas. Eu, particularmente, tenho visto o vídeo, dos Arautos do Evangelho, onde eles têm a liturgia das horas, eles postam a liturgia das horas, mas tem tantos benefícios, porque eu ouço muitos falarem, não tenho tempo para ler a palavra, outros falam, eles não leem a palavra, não leem a Bíblia. Olha a riqueza, aonde nós lemos 150 salmos durante 4 semanas, e nesses salmos são recitados em horas, Nós vemos todo o tempo nós estamos em intimidade com o Senhor, a todo tempo nós estamos louvando ao Senhor, agradecendo ao Senhor, até mesmo pedindo, até mesmo como o próprio Davi ali no Salmo 50, ele vai fazer o seu ato de penitência, de pedir perdão a Deus pelos pecados. Então olha a importância da liturgia das horas, e é uma busca da santificação, é uma busca da santidade para cada um de nós nesta liturgia das horas, na onde nós lemos a palavra de Deus, atualizamos a palavra de Deus e principalmente nós temos intimidade com o Senhor. Eu não sei como que está sendo o seu hábito de oração, o seu hábito de leitura, Nós temos que ter uma disciplina, irmãos, de todos os dias nós lermos, todos os dias nós rezarmos, a própria palavra fala, que feche a porta do teu quarto, entre e ore em intimidade com o Senhor, Mas a igreja, ela nos traz várias orações para que nós tenhamos esta entrada, à vida de oração. Que você possa mesmo ter esse hábito de oração, esse hábito de procurar orar para a sua santificação. É uma busca à santidade. Que Deus abençoe você, que nós possamos ser homens e mulheres de oração.